Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade, o nosso programa de entrevistas que deixa você ligadinho a tudo que acontece aqui no campus da USP de Bauru. E hoje vamos falar do Programa de Educação Tutorial Fonoaudiologia da FOB USP, que agora no mês de junho está completando 20 anos. Criado em 2006, trata-se inclusive do primeiro grupo PET Fonoaudiologia instituído no Brasil. E para a gente saber mais sobre esse programa, estou recebendo aqui hoje a professora Vanderleia Quinhoneiro Blasca, que é a atual tutora do PET Fonoaudiologia da FOB USP. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora aqui conosco hoje. Eu que agradeço, obrigada. Professora, antes da gente falar do PET Fonoaudiologia em si, eu queria saber mais sobre esse programa, né? Programa de Educação Tutorial, que é a sigla do PET, né? O que é esse programa, professora? Bom, o PET Fonoaudiologia é um programa com iniciativa do Ministério da Educação, que tem como proposta desenvolver atividades para a melhoria do ensino da graduação. Então é um programa diferenciado que tem a formação dos alunos com o propósito de desenvolvimento de atividades que façam com que eles desenvolvam projetos de melhoria da graduação, projetos integrados, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, e esse é o PET, ele é um programa que ele, na verdade, é um guarda-chuva maior. A gente vai falar, claro, do PET Fonoaudiologia, mas as diferentes instituições, universidades, cada uma tem o seu PET, provavelmente. Sim, esse programa do Ministério da Educação, ele abarca diferentes universidades brasileiras, né, que se articulam, que desenvolvem propostas e enviam essas propostas para a Pró-Reitoria, e essas propostas são selecionadas e enviadas para o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação seleciona os programas e os projetos que vão participar do Programa de Educação Tutorial. E que tipo de atividades um grupo PET pode desenvolver? A senhora falou o tripé em ensino, pesquisa e extensão. Exemplifica para mim assim, como que funciona um grupo PET? Bom, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente tem que pensar que os projetos eles devem ser articulados, eles devem ser integrados. Tá? Por exemplo, dentro do ensino, nós desenvolvemos, pensando no grupo PET Fonoaudiologia, nós desenvolvemos atividades direcionadas ao desenvolvimento de cursos, de ações como oficinas teóricas, oficinas práticas, ciclos de estudos, projetos que desenvolvam aprendizagem de temas relacionados às principais necessidades dos nossos grupos. Por exemplo, pensando no grupo que nós temos aqui na nossa unidade, nós fazemos principalmente uma análise das dificuldades dos nossos alunos e uma análise das demandas que nós temos em relação ao aprendizado desses nossos alunos, da formação acadêmica desses alunos. Para fortalecer o próprio curso. Para fortalecer o próprio curso. Então, o objetivo é fortalecimento. E aí, por meio dessas demandas, nós desenvolvemos esses cursos, nós desenvolvemos seminários interdisciplinares, nós desenvolvemos, por exemplo, uma atividade que nós chamamos do meeting fonoaudiológico. Esse ano nós desenvolvemos um meeting agora no último mês de maio, né, com o tema sobre disfagia, que é uma área que nós temos aqui, né, tanto na parte prática como na parte teórica, mas no formato menor, né, mas os nossos alunos têm que ter uma abordagem muito maior sobre isso. Então foi um tema bastante interessante, que os alunos participaram. E acaba então preenchendo essas lacunas aí que vocês identificam. Sim. Isso mais no ensino. Mas aí a senhora falou também que tem atuação do PET na pesquisa e na extensão. Sim, a senhora também pode exemplificar algumas atividades aí nesses outros dois pés aí do tripé? Então, na pesquisa, o que nós temos como proposta é que cada aluno PET ele tem que desenvolver uma pesquisa individual. Então, ele é orientado por um professor do nosso departamento e ele tem que desenvolver essa pesquisa. O nosso grupo PET, ele tem uma temática geral que no formato, na linha de pesquisa em telesaúde, e todo aluno tem que desenvolver uma pesquisa direcionada a isso, abarcando a fonoaudiologia. E também os grupos, trabalhando o contexto
do projeto elaborado, né, nós temos o projeto coletivo, em que os alunos têm que desenvolver um trabalho coletivo nos diferentes anos, né, segundo, terceiro e quarto ano. E professora, esse trabalho coletivo, ele também aí ele vai para a extensão ou é mais focado ainda na questão do ensino e da pesquisa? Sim, então por isso que nós falamos que articulamos isso, né? O que o aluno aprende no ensino, depois ele desenvolve com o professor um projeto de pesquisa relacionado àquilo que ele já aprendeu, né, durante a graduação, e na graduação, essa pesquisa também ele desenvolve na graduação, e aí ele aplica nos projetos, né, coletivos ou então nas atividades de extensão que ele desenvolve, né? Por isso que nós falamos dessa integração, né? E essa atividade de extensão ela é bastante importante, porque nós temos que devolver isso para a sociedade, né? Esse é o papel da universidade. Então, esse é o comprometimento do aluno PET. Por isso que é importante, ele desenvolve uma mentalidade com esse compromisso, né? Com esse compromisso cidadão, né? De devolver para a sociedade tudo isso que ele aprende. Professora, com base em tudo isso, assim, como que a senhora avalia que participar do grupo PET auxilia na formação do aluno, que sai aquele profissional mais robusto mesmo? Como que a senhora avalia isso? Olha, eu acredito que seja uma coisa muito importante. O aluno que participa do PET, ele deixa de ser aquele aluno que só recebe, aquele aluno receptivo, né, em relação ao conhecimento. Ele passa a ser um protagonista da sua formação, porque ele trabalha na construção também, junto aos professores, daquela melhoria do ensino da graduação. Por isso também ele é um protagonista daquilo que ele vai ser formado. Por isso é importante. E tem um limite, os grupos eles têm um limite de alunos, e a senhora citou ali, segundo, terceiro, quarto, a partir do segundo ano, alunos de todos os anos podem participar? Como que funciona isso? Nós temos um limite, né? Teoricamente, os alunos, temos um número de 12 alunos que entram, né? Mas, de acordo com o Ministério da Educação, podemos ter um número maior. Nós temos 12 alunos bolsistas, fazemos o processo seletivo, e podemos ter alunos não bolsistas, ou então chamados alunos voluntários, mas que também participam desse processo seletivo. Então, os alunos entram inicialmente participando desse processo seletivo no primeiro ano. Certo. Então, no primeiro ano, os alunos já têm o conhecimento sobre o programa de educação tutorial, e eles participam desse processo seletivo. Inicialmente entram 4 alunos. Esses alunos também que vêm de outras unidades, alunos que têm transferência, se ele no próximo ano ele participa do segundo ano, ele também pode prestar esse processo seletivo também, dependendo da quantidade de matérias que ele tem, se ele está no primeiro ou segundo ano, tudo isso nós fazemos uma análise, mas geralmente é o aluno do primeiro ano que presta, ele entra no segundo ano. Então nós temos alunos do quarto ano, do terceiro ano e do segundo ano. Uma média de 4 por ano, então. Sim, sim. A senhora falou aí bolsistas, acho que é importante sempre a gente destacar isso. Então, o PET ele é um programa que envolve bolsas. Os alunos recebem bolsa para participar, a maioria deles. Sim, os alunos recebem bolsa do Ministério da Educação. Certo. Tem um valor que hoje está a bolsa, professora? A senhora sabe? Sim, pode citar o valor que está a bolsa hoje? Sim, a bolsa está no valor de R$700. E esses alunos recebem a bolsa durante esses 3 anos. Atualmente, o Grupo PET Fonoaudiologia, nós temos 15 alunos. 12 bolsistas e 3 alunos não bolsistas, que estão registrados no programa de educação tutorial e estão cadastrados no programa. Nós podemos ter mais ou menos, acho que 18 alunos cadastrados no programa, junto ao Ministério da Educação, sendo não bolsistas também, né? Professora, fora todas as atividades do PET em si, esses alunos eles também precisam ter um bom desempenho ali na graduação, na grade específica da graduação, né? Sim, sim. Esses alunos precisam ter, existe um número de reprovações suportável, tolerável, enfim, né? O aluno não pode ter mais do que uma reprovação. Na segunda ele já não pode mais participar do programa, então isso é uma demanda importante. Nós temos que acompanhar o aluno
nesse sentido. Para poder fazer parte do processo seletivo, ele tem que apresentar o histórico escolar também, ele tem que participar de uma prova de seleção, uma análise curricular, então tudo isso faz parte. É um programa que exige comprometimento, né, professora? Que exige comprometimento. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Wanderleia Blasca, atual tutora do PET Fonoaudiologia da FOB USP. Bom, professora, no bloco anterior a gente já falou um pouco do PET Fonoaudiologia, mas agora eu queria saber um pouco do que esse PET representa para o cenário aí nacional, inclusive. Se eu não me engano, esse é o primeiro PET Fonoaudiologia instituído no Brasil e, se eu não me engano, é o único também, né, professora? Sim, você tem razão. Ele foi o primeiro PET Fonoaudiologia vinculado ao Ministério da Educação, né, em 2006. Foi criado em 2006 pela professora Giedre. Na época foi apoiado, nós tivemos assim o apoio do professor Carlos Ferreira dos Santos, que era o tutor do PET Odontologia aqui da nossa casa, da nossa faculdade. E tivemos aí o grato presente de ser selecionado nosso PET pelo Ministério da Educação. Primeiro pela Pró-Reitoria, depois pelo Ministério da Educação. E continuamos sendo o único PET Fonoaudiologia vinculado ao MEC. Né? Existem outros grupos de fonoaudiologia que participam de outros PETs interdisciplinares, né, o PET Saúde ou PET Saúde Digital, como nós temos aqui também no nosso campus, né, que o grupo Fonoaudiologia, o grupo de alunos e professores participam também, mas o único vinculado ao MEC é o nosso. Professora, eu estava dando uma olhadinha na descrição do PET e uma das premissas ali dos participantes, dos petianos, né, é que eles colaborem, tanto os petianos quanto o próprio grupo colaborem para o reconhecimento da profissão de fonoaudiólogo no país. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso e também de como esse PET tem-se, como é o único, o primeiro e único, né, ele contribuiu mesmo para o reconhecimento, para o crescimento da fonoaudiologia do Brasil. Então, logo no início do PET também aconteciam, nesse mesmo momento, não falo reconhecimento da fonoaudiologia, porque foi bem antes, né? Mas de novas inserções, novas atividades, novos trabalhos da fonoaudiologia, porque a fonoaudiologia vem crescendo muito. É muito amplo, né, professor? E aí, nós, com os nossos projetos também, nós temos a possibilidade de mostrar tanto para a sociedade, a comunidade acadêmica, como para a comunidade em si, o quanto é importante o trabalho da fonoaudiologia, por meio dos nossos projetos de extensão, onde nós vamos para as ruas, onde nós vamos para as escolas, onde nós vamos para vários lugares, até para hospitais que nós temos atividades, nós mostramos a importância da fonoaudiologia. Por meio dos nossos projetos, por exemplo, o meeting fonoaudiológico, nós fazemos mesas redondas, nós fazemos atividades de interação com outras profissões, onde nós discutimos a importância da fonoaudiologia no trabalho de reabilitação em diferentes patologias, em diferentes processos de reabilitação. Então, o nosso programa também articula e ajuda a mostrar a importância do nosso trabalho, porque a fonoaudiologia tem crescido muito, né? E nós conseguimos aí também nesse início trabalhar e mostrar a fonoaudiologia em todo esse contexto aí nacional, acredito também. Professora, a senhora falou do meeting, né, fonoaudiológico, eu acredito que é uma missão injusta e citar, elencar aí outros projetos, atividades, porque são muitos, né, nesses 20 anos, mas se fosse possível, a senhora poderia elencar aí alguns projetos, algumas atividades que o PET Fonoaudiologia desenvolve aí ao longo desse período e algumas que inclusive estão em funcionamento até hoje? Bom, o meeting, como eu falei, fonoaudiológico, ele se iniciou logo no início do programa.
Então a proposta do meeting, desde o início, foi trazer temas em que nós não tínhamos aqui no nosso campus, temas mais atuais, temas que fossem inovadores para a fonoaudiologia, até a fonoaudiologia nacional e a fonoaudiologia aqui no nosso campus. E hoje ele ainda tem esse perfil, hoje com um perfil maior de integração da fonoaudiologia nas mais diferentes áreas. Então eu acho que o meeting ele tem uma grande importância para o nosso grupo. Tá? O projeto de seminários interdisciplinares, que inicialmente começou com uma proposta mais calma, mais tranquila, de mostrar para os alunos, principalmente os alunos do primeiro ano, como que era a fonoaudiologia, porque no primeiro ano os alunos têm disciplinas mais básicas, né? Disciplinas iniciais, e aí ele não tem a noção, se o aluno não sabe bem o que é o trabalho do fonoaudiólogo, e por meio desses seminários ele começaria a conhecer um pouquinho mais, né? Com o propósito também de diminuir a evasão dos alunos no nosso curso. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo esse projeto, e hoje esse projeto, que era os seminários interdisciplinares, é uma disciplina optativa no grupo, no nosso curso. Então hoje os alunos participam e participam da disciplina, então não é um projeto mais isolado, é uma disciplina. E nós temos uma participação bastante importante dos nossos alunos, né? Nós fazemos oficinas nessa disciplina, nós fazemos parte teórica, então eles têm um conhecimento maior do que a fonoaudiologia por meio dessa disciplina optativa que foi o PET que criou. Né? Temos atividades de extensão que são muito importantes, por exemplo, trazer para vocês aqui um projeto que nós fazemos com gestantes. Tá? As gestantes e a maioria das pessoas não entendem, por exemplo, esse é um projeto que nós fazemos, que envolve a medicina, a fonoaudiologia e agora com a odontologia, o PET Odontologia também está com a gente. Né? As pessoas não entendem, não sabem a importância da amamentação para o desenvolvimento, né, da fala, da alimentação, depois esse processo, o desenvolvimento da linguagem em si, e depois até para a escrita, né, para isso vai levar. As pessoas não entendem, acham que é só mamar, só se alimentar, é só o leite para a criança. Para a comunicação toda em si. Isso, para a comunicação toda. E aí nós vamos num lugar, que é um centro espírita que tem em Bauru, que eles fazem um trabalho com gestantes lá muito bacana, que as gestantes ganham enxoval e tudo. Nós entramos nesse projeto e aí nós fazemos todo esse cuidado da mãe, cuidado na hora do parto, explicamos sobre a amamentação, explicamos com os cuidados da higienização da mãe, do bebê depois. Então tudo isso para mostrar o quanto é importante um trabalho de educação e saúde para que a gente possa trabalhar também essa prevenção. E existem outros projetos aí que são importantes para a gente, né? Que nós gostamos muito, além do que, né, mais uma outra coisa que eu acho que nós devemos considerar aqui, que são os projetos de apresentação dos nossos trabalhos, né? Que são em eventos. Né? Para mostrar aí tudo que está sendo feito. Sim, né? Entre todos os projetos que a gente faz, o PET, o Programa de Educação Tutorial, ele vai. Existem 3 eventos que são importantes para o Programa de Educação Tutorial, que é o Sudeste PET, que é o encontro de todos os PETs da região Sudeste, que nós vamos e apresentamos os trabalhos que nós fazemos, e nesse evento os alunos têm contato com outros grupos PET, isso também é muito bacana, que vão discutir quais são as demandas, o desenvolvimento de atividades, a integração dos grupos. Outra, ENAPET, que é o encontro de todos os PETs do país. Então, geralmente tem uma vez por ano também esse evento, agora nesse ano em setembro, vai ser em Botucatu, então nós vamos ter mais oportunidades de ir. E o EPTUSP, que é o Encontro dos PETs da USP, que agora mudou o nome, é o Congresso dos PETs da USP, né, um congresso nosso, que vai ser também agora nesse segundo semestre, onde nós temos um dia para discutir os nossos projetos, as nossas propostas. Né? Então nós vamos em todas essas atividades, a nossa unidade, a nossa faculdade, ela incentiva, ela apoia muito a nossa participação nesses projetos. Então nós vamos levar o nosso trabalho e também nos nossos congressos relacionados à área. Então acho que vale a pena comentar sobre isso.
Professora, no bloco anterior a senhora falou de processo seletivo, né? Então existe um processo seletivo, os alunos de fonoaudiologia que se interessam em participar do PET. Fala um pouco desse processo pra gente, professora. Bom, o processo seletivo nós realizamos sempre no segundo semestre, para que o aluno possa participar. Ele é sempre bem orientado. Nos primeiros dias, na verdade, na semana de calouros, naquele dia, na recepção de calouros, nós temos aí um espaço do PET Fonoaudiologia, onde os alunos começam a conhecer um pouquinho o que é o PET Fonoaudiologia. Depois, na primeira semana, os alunos têm uma aula sobre o que é o PET. Os nossos petianos vão na sala de aula do primeiro ano falar um pouquinho sobre o programa. E na disciplina de seminários eu vou também e falo com os alunos, apresento o que é o programa, como que faz para participar, falo um pouquinho das nossas atividades. Então isso é muito importante para que eles possam conhecer. Durante o ano, eles são convidados a participar como voluntário das atividades que nós fazemos, para que eles possam começar a conhecer o programa. Conhecer por dentro ali mesmo, né? Sim. E antes do processo seletivo, nós fazemos um dia com o PET. Eles participam de reuniões, eles participam de atividades de uma forma mais integrada, para poder fazer parte mesmo com o petiano, quem tem interesse. E o processo seletivo, eles se inscrevem, eles têm que entregar, eles têm que ter uma média ponderada para poder participar, né? Eles têm que se dedicar, eles têm que ter participado das atividades do PET durante o ano, de algumas atividades, mostrando o interesse. Eles têm que fazer uma prova no processo seletivo, que existe um manual de condutas relacionadas ao PET, e fazem parte de uma entrevista. Então tem todo um processo seletivo para poder participar do nosso programa. Ok, professora. Bom, professora, para a gente finalizar, queria que a senhora aproveitasse aquela câmera ali e mandasse uma mensagem aí para todos que fizeram e fazem parte aí do PET Fonoaudiologia nesses 20 anos, essas 2 décadas aí de PET Fonoaudiologia. Bom, falar assim não é muito fácil, mas vou tentar. Bom, primeiro acho que nós temos que agradecer, né? Agradecer por esses 20 anos. Eu acho que tem que agradecer muito a nossa faculdade de odontologia de Bauru, pelo apoio que sempre tivemos, pelo apoio, pela participação em todos os nossos eventos, em todas as nossas atividades, que isso é muito importante. Agradecer ao nosso departamento de fonoaudiologia pelo apoio, pela iniciativa, pela participação, aos nossos docentes, aos nossos alunos egressos, aos nossos alunos de graduação, aos nossos professores, aos nossos alunos de pós-graduação, porque participam com a gente de todas essas atividades. E participar do PET é um presente, né? Eu falo que eu gosto demais. E dar os parabéns para os alunos, que são eles, né? Foram eles que construíram e são eles que constroem ainda. Eu acho que nós temos que pensar de uma forma muito positiva para que esse programa continue acontecendo e que nós tenhamos cada vez mais alunos interessados, empolgados em fazer a diferença. Porque o PET é fazer a diferença. Num curso de graduação de excelência, como é o nosso curso de fonoaudiologia, né? Fazer a diferença. Professora, queria parabenizar a senhora, agradecer pela entrevista. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.